Último apagão de grandes proporções que afetou quase 30 milhões de brasileiros foi em agosto de 2023. E esta ocorrência deflagrou uma crise bilionária no setor elétrico e sobre isso eu vou conversar com o diretor de jornalismo da CNN em Brasília, Daniel Hittner, que está ligado no assunto desde cedo. Hittner, é maravilhoso tê-lo aqui, porque poucas pessoas entendem do setor elétrico, como este moço que está aqui do lado. E é curioso ouvir a Lu Amaral agora falando dessa reunião, né, do esforço do mundo político sobre esse setor, porque, de fato, o mundo político esteve debruçado sobre o setor elétrico nos últimos meses, mas basicamente para discutir uma coisa: redução da conta de luz. Geração até tem muito incentivo, mas como a gente e você trouxe aqui no Money de maneira assim, muito consistente, o problema do curtailment, o problema de distribuir essa energia elétrica aparece cada vez mais. Você trouxe uma matéria hoje dizendo, do ex-diretor-geral do ONS, dizendo, e as redundâncias, cadê os sistemas? Hittner, qual é este problema, meu caro? Boa noite. Ô, Naka, me dê uma luz noite. nessa discussão. Que prazer estar aqui no CNN Money, ligado no 220, né? Mas olha, vamos começar por esse ponto que você acabou de mencionar. O ex-diretor do ONS, Luiz Carlos Siocchi, que comandou o órgão entre 2020 e 2024, me disse hoje que é muito importante a gente fazer as perguntas certas num momento como esse. Ele não tem as respostas, ele tem uma pergunta. A pergunta de hoje a ser feita para a apuração correta do que aconteceu passa também pelo seguinte questionamento, que onde estavam os sistemas de contingência? É importante a gente explicar que um apagão dessas proporções é como um acidente de avião. Não acontece por um único fator e gera uma investigação justamente para que a gente saiba quais são os fatores contribuintes para o episódio e que se possa evitar que eles voltem a acontecer. No caso de hoje, uma pergunta levantada por Luiz Carlos Siocchi é o seguinte, olha, a gente trabalha aqui no Brasil com critério de confiabilidade, um padrão de segurança chamado de N-2. O que significa isso? Se você tem uma perda, uma ocorrência que te leva a perder uma geração em algum ponto do país, no caso das grandes interligações, e o Paraná é uma rede muito bem servida pelo sistema de transmissão, você tem duas redundâncias. Isso é o N-2. Você perdeu um elemento e você tem uma dupla contingência para que nada aconteça. Para que nada aconteça durante a madrugada, para que a gente não saiba do incêndio na subestação no interior do Paraná e que a gente amanheça sem nenhuma notícia. É assim que funciona. E você pode, em alguns momentos, por exemplo, queda no volume dos reservatórios, escassez hídrica, você precisa apertar ali os cintos e cuidar melhor do seu sistema, você pode diminuir, flexibilizar o critério e colocar N-1, significa que você tem só uma contingência. Qual é a pergunta de Luiz Carlos Siocchi? O que aconteceu com essa contingência? Por que ela não funcionou? Quando foi preciso acionar o ERAC, que é o Esquema de Alívio Regional de Carga, o ERAC funcionou bem, mas o ERAC é um botão de emergência para evitar que o Brasil inteiro caia e por um período ainda maior. Mas o certo é que as contingências tivessem evitado isso. Eu fui atrás agora à tarde também de outro ex-diretor-geral do ONS, Luiz Eduardo Barata, para submeter exatamente essa mesma pergunta. E Luiz Eduardo Barata me diz o seguinte, é verdade, a contingência deveria ter funcionado. Ainda mais uma dupla contingência, é importante saber por que não aconteceu. Existe uma possibilidade de, a subestação no Paraná é tão importante no sistema, passa tanta energia por ela naquele momento, lembrando que não era 3 da tarde, não era meio-dia, não era 7 da noite, era ali um momento em que você não tinha grande demanda. Então, o que estava vindo ali do sul do país e de Itaipu Nacional passava em grande parte pelo Paraná, que precisa ver se a dupla contingência ou mesmo a contingência única daria conta de preservar o sistema
nesse caso. Mas é uma pergunta a ser feita e a ser respondida pelo ONS, sem dúvida nenhuma. E Hitchner, esse esforço do mundo político em correr para dizer, olha, o problema não é falta de energia, a gente tem capacidade de geração, especialmente naquele horário, só não mostra como, de fato, falta discutir transmissão no Brasil? Te parece, de fato, haver um problema nessa história? Absolutamente, isso nos remete àquele primeiro ponto, que foi o grande blackout de 15 de agosto de 2023. E a gente pode dizer com toda a tranquilidade do mundo, Naka, que o setor elétrico brasileiro não é mais o mesmo desde aquele dia. Não é exagero afirmar isso. Por quê? Você tinha um problema ali muito incipiente que nem os próprios operadores do setor, grandes empresas, geradores, estavam devidamente atentos. Veio o apagão, aquele sim, no início da manhã, causou muito alarde e a partir dali se descortinou um problema que é esse palavreado para os desavisados, que é curtailment. Curtailment é o corte obrigatório de geração num sistema que é cada vez mais complexo, porque você tem um crescimento desenfreado, em boa parte por causa dos subsídios, e esses subsídios eram necessários em algum momento, tecnologias incipientes, mas não houve o devido desmame. E você teve um crescimento desenfreado da geração de fontes renováveis, parques eólicos, mas usinas solares e aquelas placas fotovoltaicas instaladas nos telhados de residências, escritórios comerciais. Hoje a energia solar já corresponde a 25% da energia do país. Isso é muita coisa, são mais de 40 mil megawatts. E com um detalhe, elas só geram, por óbvio, quando o sol está pino, de manhã à tarde. Chega ali no final do dia, parou. Então, isso ambientalmente é um golaço, a gente só tem a elogiar, óbvio, está deixando de gerar emissão, isso é excelente. Do ponto de vista da autonomia dos consumidores, de alívio no bolso, é muito bom, mas para o ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, isso é um pesadelo. E é um pesadelo porque em alguns momentos do dia você gera demais, em outros momentos do dia isso sai do sistema completamente e aí você não tem geração firme, porque você não tem mais construção de grandes hidrelétricas, as térmicas também estão difíceis de saírem do papel. Então, isso gera uma grande complexidade. Só entre janeiro e agosto, nos cálculos de uma consultoria muito reputada do setor, o Volt Robotics, foram 3,2 bilhões de reais de prejuízo para os geradores de energia. 40% de tudo que poderia ter sido gerado no Nordeste em agosto de geração solar não foi gerada porque você teve o corte obrigatório. Seja por falta de demanda, muita energia sendo gerada para um momento de pouca demanda, por exemplo, de manhã, seja porque não tem linha de transmissão suficiente para escoar para onde existe essa demanda. Eis a combinação explosiva que gera complexidade para o ONS, desperdício de energia, e aí não há argumento do ambientalmente um golaço que salve essa ideia. A gente conversou recentemente, Naka, aqui no CNN Money, com o CEO da CPFL Energia. Ele disse o seguinte: eu tenho um cardápio de investimento aqui em geração de 4 mil megawatts, com graus de maturação diferentes. Pode sair mais rápido ou pode sair mais devagar, mas eu preciso de uma solução para o curtailment. A solução para o curtailment que poderia vir na MP 1300 da tarifa social não saiu. A MP da tarifa social foi voltada horas antes, no mesmo dia antes de perder o efeito. E aí foi desidratada, ficou só tarifa social e não uma reforma do setor elétrico. Então, a gente nunca desperdiça uma oportunidade de desperdiçar uma oportunidade.